Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Inflação. Esse nome nunca foi tão presente no nosso dia a dia. Afinal, sentimos diariamente esse movimento de alta de preços. E não é só aqui não, é no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor foi recorde, a maior em 30 anos. As lojas voltaram a vender. A gasolina anda cada vez mais cara. A pressão sobre o preço dos combustíveis vai continuar. O preço da gasolina nos Estados Unidos reflete o mercado global, que está bem apertado. O consumidor americano parece mais entusiasmado em gastar. Já começa a pensar no Natal, mas os gargalos na distribuição de produtos e na importação continuam atrapalhando as vendas. Está difícil encontrar aparelhos eletrônicos, consoles de videogames, impressoras, telefones celulares. Outro motivo da alta dos preços. Resultado, em outubro, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,9%. De outubro do ano passado a outubro desse ano, a alta já é de 6,2%, a maior em 31 anos. Por que falar de inflação nos Estados Unidos acaba afetando o nosso mercado e as pessoas, os brasileiros? Porque quando a inflação sobe nos Estados Unidos, existe uma perspectiva de que os juros vão subir por lá para conter os preços. O efeito disso é que os investidores migram os seus recursos para os Estados Unidos, que são a economia mais segura do mundo, então qualquer aumento de juro que acontece lá, qualquer perspectiva de aumento de juro, isso atrai muitos investidores, porque eles veem que vão ganhar mais nos títulos que são os mais seguros do mundo, e aí com os dólares migrando para os Estados Unidos, eles vão fazendo uma saída dos países mais arriscados, emergentes, e indo para os Estados Unidos, para esses países desenvolvidos que estão começando a aumentar juros ou com perspectivas de aumento de juros. O efeito é que o real se enfraquece frente ao dólar, e aí o que acontece é que nossa economia, nossa inflação, cerca de 30% dos preços são afetados pelo dólar. Então quando o dólar sobe, os nossos preços sobem também. O resultado é uma inflação alta que a gente está vendo e sentindo aqui no bolso, e com essa inflação alta existe uma perspectiva também de elevação de juros aqui. Tem economistas falando que a taxa Selic vai passar dos 10% talvez já em 2021, e isso acaba esfriando a nossa economia, prejudicando a população como um todo. Essa inflação global é reflexo principalmente de problemas em cadeias de fornecimento, com preços altos ou falta de produtos, e de uma demanda aquecida. A população voltou a consumir. Economistas projetam que esse fenômeno inflacionário deve durar pelo menos até o primeiro semestre de 2022, o que deve afetar a recuperação econômica mundial. O FMI já alertou que as autoridades vão precisar permanecer vigilantes quanto aos riscos de alta nos preços. Sobre esse tema, a gente vai conversar com ele, que a gente estava com saudade. É assim, ficamos com saudade, chamamos de novo nosso analista de economia da CNN, Soft Business Hard. Sempre vou acreditar assim, viu? Fernando Nakagawa, que bom ter você de volta. Estou aqui, Carol. Sempre bom estar aqui. Você sabe onde eu sento, é só me chamar. E aí, a gente chamou, de novo, Naka, para falar de inflação. Vou falar o que aconteceu hoje. Chegamos para gravar o podcast e recebemos da nossa coordenadora geral, Paula Weinberg, um chocolate. E aí, primeira reação foi, nossa, chocolate tá caro. E não é só o chocolate, tudo tá caro. Acho que é o comentário que todo mundo tá fazendo. Vai no mercado, sai com pouquíssima coisa, gastou uma nota. Salário chega no fim do mês, as contas estão apertadas. Se consegue fechar as contas. A situação não tá fácil, Naka. A gente elencou aqui alguns motivos para isso, mas eu queria ouvir de você. O que tá acontecendo no mundo, não só no Brasil? No mundo, alguns fenômenos interessantes que explicam parte do aumento de preços que a gente sente aqui no Brasil. Então, você tem, desde o início da pandemia, Carol, um problema sistemático, frequente,
permanente, quase durante esse período, de falta de peças, de insumos em várias cadeias de produção. Além disso, essas cadeias de produção também foram interrompidas, porque uma fábrica aqui, outra fábrica acolá, uma quebrou, outra parou de funcionar por causa da pandemia. Então isso desestabilizou e desestruturou a maneira com que muitas coisas são fabricadas. Este problema afeta especialmente algumas indústrias, por exemplo, de semicondutores. Semicondutores são elementos que se usa em produtos eletrônicos, mas não apenas neles. Tudo que tem alguma tecnologia tem alguma coisinha de semicondutor. Então, desde motor de caminhão até o celular que você carrega no bolso, tudo tem semicondutores. E está faltando semicondutores. Isso está fazendo o preço de muitas coisas eletrônicas subiram. Então você tem falta de peças e cadeias com desestruturação. Isso tudo explica o aumento de preços do lado da oferta. Mas também tem aumento de demanda. Desde o início da pandemia, muita gente ficou em casa. Agora muito menos, porque os números estão estabilizando, a não ser que a nova variante nos pegue de novo. Mas, por enquanto, os números ainda estão estáveis, né? Estão se estabilizando. E as pessoas estão voltando para a rua. Mas enquanto todo mundo ficou em casa, muita gente comprou notebook, muita gente comprou equipamentos para lazer, para passar o tempo em casa. Isso aumentou a demanda. Então, você já tinha falta de peças, elas demoravam mais para chegar e, além disso, todo mundo foi às compras. E isso fez com que muitos preços subissem. Isso falando do planeta, do mundo, inclusive no Brasil. Vamos então focar no Brasil agora, Naka. Na comparação com outros países, como é que está a nossa inflação? Ela está maior do que a média mundial? Tá, esse é um problemão nosso por alguns fatores, alguns problemas brasileiros, domésticos. Então, eu cito alguns deles. Então, vamos pensar que esse quadro do mundo é o nosso pano de fundo da nossa economia, do Brasil. Aqui dentro, no palco brasileiro, a gente tem outros problemas. Primeiro, a gente tem uma seca a mais forte em mais de 90 anos. Isso aumentou a conta de energia elétrica, que é um insumo para toda a economia. Aí você também tem a crise política que permaneceu durante boa parte dos últimos trimestres. Isso fez com que os agentes econômicos, todo mundo da economia, ficasse ali com um tom mais cauteloso. E aí o terceiro item que eu destacaria é o dólar, relacionado diretamente a essa crise política. Com a insegurança sobre para onde vai o Brasil, para onde vai a política, para onde vai Brasília, a equipe econômica, as políticas econômicas, o dólar subiu. Então o dólar, que custava R$3 e pouco antes, lá em 2018, por exemplo, agora está sistematicamente em R$5, mais perto de 5,50 do que de 5. Chegou um momento que foi perto de 6. E dólar alto é inflação na veia. Basicamente porque a gente compra muita coisa importada, então, sei lá, farinha importada, eletrônicos são preços em dólares, e também o Brasil é um grande exportador de commodities. Commodities são aqueles produtos que têm um preço internacional. Então, por exemplo, se o dólar estava 3 e o quilo da carne, que era o quilo arroba, sei lá, uma unidade, era $10. Então o produtor que exportava isso ganhava R$30. Agora, as commodities estão mais caras em dólar, além disso o dólar disparou. Então, essa mesma arroba que hoje está 12, por exemplo, com o dólar a 5, o cara ganha muito mais, ele ganha R$60. Então, ele passa a direcionar a produção para a exportação. E aí os preços aqui no Brasil sobem por consequência, porque para conseguir comprar dele, ele tem que pagar o mesmo preço que o gringo. Então, são esses fatores. Então, lá fora, falta de peças, cadeias produtivas interrompidas e aumento da demanda. Aqui no Brasil, a gente tem a seca, o dólar e a crise política. Crise política, seca e dólar. Seca, fenômeno natural, mas difícil de contornar essa situação. Os outros dois fatores que você aponta, quais são as estratégias para conseguir contorná-los, Naka? Basicamente é o Banco Central que está agindo, subindo o juro. A alta do juro faz com que o Brasil seja mais atrativo para os gringos, então mais dinheiro vem para cá em tese. E aí era de se esperar alguma acomodação do dólar. O dólar parou de subir, mas ele está estacionadinho em 5,40, 5,50, 5,60. Os economistas acham que em algum momento o dólar deve começar a ceder um pouquinho, mas tende a ser muito marginal. A partir deste momento, assim, a gente está agora no mês de dezembro, o ano que vem é um ano de eleição, então dezembro é um mês mais curto, tal. O que muitos agentes econômicos dizem, Carol, é que esta situação toda ela só vai ficar mais clara a partir de meados do ano que vem,
quando a corrida eleitoral para a presidência da República estiver mais clara. Então, se o candidato A, B ou C estiver na frente, com mais chances de vitória, e a gente souber, o candidato A vai ter como ministro da Fazenda João, Maria. E o que pensa João, Maria? Aí, quando os agentes econômicos tiverem mais clareza, aí sim eu acho que a economia tende a tomar um rumo mais claro. Até lá, as coisas devem ficar meio paradas, assim, é uma situação meio de limbo, porque a incerteza adia decisões. Então, se um empresário quer abrir uma nova unidade, quer contratar novos funcionários, uma nova linha de produção, e ele tem certeza sobre o futuro, ele não avança com esse plano. E só quando a gente tem certeza que as coisas vão. E uma coisa que você me tinha perguntado antes, eu esqueci de mencionar, Carol. Se a gente comparar a nossa inflação em 12 meses, a gente tem uma inflação de mais de 10% no Brasil. Se você olhar para os países, por exemplo, de realidade parecida com a nossa, os emergentes, a inflação é muito menor. É muito menor. Então, por exemplo, na Rússia, que é um país que está com inflação alta, 7% em 12 meses. México, 5,50%, quase 6%. Praticamente a metade do Brasil. Índia tem 5%, Peru também tem 5%, África do Sul também com 5%, Chile 4 e pouquinho, Colômbia 4,5%. Portanto, é um problema muito brasileiro. Para não falar que a gente está sozinho nesse grupo, a gente tem 2 companheiros de inflação alta. A Argentina, que está com uma inflação de 50% nos últimos 12 meses, e a Venezuela, que deve terminar um ano com uma inflação na casa de 2.000%. Obviamente, são problemas de magnitude muito diferente, mas esses números mostram onde nós estamos. Hoje, o Brasil tem a 3ª maior inflação entre as grandes economias da América Latina. Naka, entre as estratégias para contornar a inflação, você citou aqui no Brasil a atuação do Banco Central através de uma elevação dos juros. Nos Estados Unidos, essa é uma estratégia defendida pelo Jerome Powell, ele que foi indicado pelo presidente Joe Biden para continuar no cargo de presidente do Fed. Essa estratégia de subir juros vai ser uma estratégia mundial? Vários países estão se preparando para isso, porque durante a pandemia, muitos bancos centrais liberaram dinheiro, facilitaram a tomada de crédito para tentar minimizar os efeitos da pandemia na economia. Então, o juro que estava começando a subir nos Estados Unidos, estava em processo de alta, foi para praticamente zero. Isso aconteceu em vários outros países. O que o Banco Central dos Estados Unidos está indicando é que, ao longo dos próximos meses, eles estão tirando, já com um calendário, tirar estímulos, que é dinheiro que está circulando na economia, e o juro vai subir em algum momento ao longo dos próximos meses. Isso deve também acontecer em algum momento, por exemplo, na Europa. E quando os juros sobem em países como os Estados Unidos ou os países europeus, é um fato muito importante para a gente, porque o capital, o dinheiro estrangeiro que está em busca de juros, começa a mudar de posição. Então, se os Estados Unidos, a maior economia do mundo, está com um juro maior, muita gente começa a olhar para esses países como um destino. E aí o cara pode tirar dinheiro que está atualmente num país como Chile, Colômbia, talvez até o Brasil, para mandar para lá. Eu falo talvez para o Brasil, porque hoje o Brasil já está numa situação em que a gente já paga o maior juro real do mundo. O que é juro real? É o juro pago pelo Banco Central menos a inflação. O nosso juro real já está no maior entre as grandes economias do planeta. Então, o Banco Central está tentando se antecipar a esse possível movimento e também está reagindo à inflação alta. Mas nessa história toda, e como a gente vive esse problema da inflação muito presente na nossa vida, muitos economistas criticam o Banco Central, dizem que ele está, aqui no Brasil, atrasado. Enfim, essa é uma discussão entre economistas. O fato é que a sociedade está sofrendo com a alta da inflação, o Banco Central está elevando os juros já há bastante tempo, e as expectativas para a inflação em 2021 e 2022 estão sistematicamente subindo há várias semanas. Então, talvez essa estratégia do Banco Central do Brasil não esteja tão eficiente. E aí é bem verdade que a expectativa de ação do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, acaba bagunçando esse jogo, porque se o juro sobe lá, o dólar fica mais forte, aí gera mais expectativa de inflação. Enfim, é uma grande bola de neve e é difícil de controlar todos os parâmetros dessa conta. E o nosso chocolate, então, fica ainda mais caro, Fernando Nakagawa, assim como as contas. É desafio pra gente, então, 2021 já caminhando aí pro fim, mas 2022, segundo economistas, também promete ser desafiador. Obrigada, Naka. É sempre um prazer estar aqui. Depois de anunciar um lockdown para não vacinados, a Áustria impôs um novo lockdown para toda a população. É o primeiro país europeu a retomar um bloqueio total. Vocês vão ver aí um gráfico da Bloomberg que mostra o número de casos por 100 mil habitantes em alguns países europeus e que evidencia
que a Europa virou um novo epicentro para a Covid. Vale lembrar que ontem mesmo o governo alemão já tinha anunciado também um lockdown para não vacinados, então a situação preocupa na Europa e vai contaminando os ativos e as bolsas. Fernando Nakagawa falou há pouco sobre crise energética aqui no Brasil e não estamos sozinhos nessa, não. Na China, a produção está impactada também justamente por uma crise energética. O país cortou a importação e produção de carvão para combater as mudanças climáticas, mas não conseguiu atender toda a demanda de energia com outras fontes. Com isso, os preços subiram e os apagões ficaram mais frequentes. Na Europa, os países estão lidando com o aumento nos preços do gás natural, tanto pela demanda chinesa maior quanto pela produção menor da Rússia, principal fornecedor. E no meio de tudo isso, o agravante pandemia de Covid-19 volta a atacar. Uma nova variante do coronavírus foi identificada, a Ômicron, e países voltam a adotar medidas de restrição. Como esse cenário global impacta o Brasil? Como é que a nossa economia está reagindo? Quais são as expectativas para 2022? São assuntos de uma conversa agora com o Simão Silber. Ele é professor sênior do Departamento de Economia da USP e pesquisador da FIPE. Professor Simão, sempre muito bom conversar com o senhor. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Professor Simão, primeira pergunta está relacionada a um fato novo, que é a confirmação da chegada de uma nova variante do coronavírus no mundo, inclusive aqui no Brasil. Isso pode impactar de que forma a recuperação econômica global? Da forma como as outras variantes afetaram. Como vai ter-se que tomar mais cuidados, né? Isso atrapalha a produção e o consumo, atrapalha a mobilidade das pessoas, atrapalha o comércio internacional. Então, eu diria o seguinte, não vai ajudar em nada, só atrapalhar. Estamos no momento já de recuperação, professor. Se a gente olha lá para trás, quando tínhamos medidas restritivas que acabaram influenciando linhas de produção, o consumo da população. Nesse momento, é uma fase de recuperação que estamos acompanhando? Sim, de uma maneira generalizada, com ritmos muito diferentes. Países que têm uma recuperação muito forte, até países como o nosso, em particular, onde essa recuperação é muito modesta e a gente está voltando agora ao patamar pré-crise, ou seja, 2019. Na comparação com outros países, professor, como é que o Brasil fica inserido nessa discussão de recuperação econômica? Bom, é o pior resultado do G20 até agora. A OECD acabou de divulgar o World Economic Outlook, rebaixando o crescimento do Brasil para o ano que vem e fica muito abaixo da média mundial. É um crescimento no ano que vem de 1,4 para um crescimento do mundo de 5,6. Por aí você pode ter uma ideia, né? Taxa de desemprego elevada e inflação ainda elevada. Onde está nosso erro, professor? Temos inflação elevada, desemprego elevado. Qual seria a fórmula para conseguir garantir o crescimento maior da nossa economia? Teve erros e teve choques adversos. Por exemplo, o impacto da estiagem reduzindo a produção, um fenômeno natural, não foi culpa nossa, tá? Mas em compensação, a política macroeconômica do atual governo, particularmente quando se propôs uma emenda à Constituição para mudar a regra dos precatórios, isso levou a uma fuga de capital, a uma depreciação cambial, o que fez com que a inflação aumentasse, porque o nosso agronegócio ele é globalizado. Se o preço lá fora aumenta pela taxa de câmbio, aqui dentro também aumenta, e justamente num setor onde a população brasileira já vinha numa situação de exclusão, dada a desigualdade do país e os efeitos da própria pandemia. Professor, na primeira parte desse episódio do Item Mais, a gente trouxe projeções com relação à inflação no nosso país e no mundo. Expectativa de que ela continue alta, pelo menos até o primeiro semestre de 2022. O senhor concorda com essa estimativa? Sim, ela vai começar a cair, mas na minha projeção, no final do ano passado, ela não vai ser de 2 dígitos, mas mesmo assim, no final de 2022, a taxa de inflação deve estar em torno de 5% a 5,2%, que ainda é uma inflação acima da meta, no caso brasileiro, que é de 3,5%. Então, o Banco Central vai continuar com juros altos e isso significa, na minha projeção, e agora eu acredito
acredito que o mercado, de uma maneira geral, está convergindo para números semelhantes, eu já desde o mês de setembro, pelas minhas análises, eu projetava para 2022 que o Brasil teria uma recessão. E hoje já alguns bancos já admitem para o ano que vem queda de PIB. Se isso ocorrer, vai ser o pior resultado do mundo. De aproximadamente 230 países, possivelmente nós seremos uma anomalia em função de uma série de erros, né? E de calamidades que ocorreram, como foi a própria pandemia e a estiagem elevada, prolongada, que aumentou muito o preço da eletricidade e aumentou o custo de vida e aumentou o custo da produção. O senhor fala, professor, numa série de erros. Podemos enumerar alguns? Claro, eu já citei, foi o de mexer na regra do jogo, particularmente com relação à emenda constitucional dos precatórios, porque dá uma enorme flexibilidade, né, para o governo gastar em 2022, furando o teto, e com isso a gente vai ter uma inflação maior, e isso já rebateu no câmbio. O câmbio já precificou que o ano que vem vai ser ruim. Além disso, a incerteza política joga mais lenha na fogueira da incerteza, e não é à toa que a gente tem uma taxa de câmbio que foi a que mais se depreciou entre os principais países do mundo, à exceção da Turquia, da Argentina e da Venezuela. Professor Simão, mais uma vez, obrigada por nos atender aqui no Item Mais. Até uma próxima oportunidade. Assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Até lá. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.